Obrigado por mostrar interesse em participar da segunda turma do treinamento motivacional. Hoje, eu vou te mostrar como você pode usar os 5 pilares do Jiu-Jitsu para evoluir até 2 vezes mais rápido. Você já imaginou pegar sua faixa preta em 6 anos ao invés de 12 como a maioria? Fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar não só como eu fui capaz de fazer isso, mas como você também poderá fazer. Não sei se você sabe, mas o treinamento motivacional já tem mais de 368 alunos, que são pessoas comuns que já apresentam resultados significativos na sua jornada dentro e fora do tatame. Eu sei que isso pode parecer bom demais para ser verdade, e eu, se estivesse no seu lugar, também pensaria isso. Mas como é possível evoluir 2 vezes mais rápido? Eu vou ser muito sincero com você. O que eu vou falar aqui não é novidade para ninguém, mas para colher frutos diferentes, você precisa primeiro mudar as sementes que você está plantando. E a maioria não sabe como plantar. Então você precisa primeiro conversar com alguém que plantou e colheu para que essa pessoa te mostre o caminho. Já parou para pensar que a maioria dos campeões vem sempre das mesmas equipes? Isso não é coincidência. São os grandes mestres que têm a capacidade de ensinar outras pessoas a plantarem as sementes certas até que se tornem grandes campeões. No começo, o jiu-jitsu era só no Japão. Depois o Conde Koma veio e ensinou para a família Gracie. E por muitos anos só eles tinham um conhecimento. Eventualmente, Carlson Gracie começou a ensinar para fora da família Gracie, mas mesmo assim, o conhecimento de verdade não era acessível para qualquer um. Poucos eram aqueles que tinham a oportunidade de beber direto da fonte. Hoje em dia, o conhecimento ainda permanece centralizado entre as grandes equipes, que são Gracie Barra, Alliance, Atos. Porém, você só terá acesso a esse conhecimento se fizer parte da panelinha e for o queridinho do professor. Porque muitas vezes você até treina nessa equipe, mas não aprende apenas porque não faz parte do grupinho, porque o conhecimento está centralizado em poucas pessoas dentro dessas grandes equipes. Eles detêm a maior parte do conhecimento e, consequentemente, dos resultados. Me arrisco a dizer que menos de 1% das pessoas tem 99% do conhecimento no jiu-jitsu. Então, se você não tem um campeão mundial ao seu lado full time para te ajudar, ou você até treina na academia, mas não faz parte da panelinha, você possivelmente não tem acesso ao conhecimento que foi passado de geração em geração, desde Jigoro Kano até o dia de hoje. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Depois de 12 anos de carreira, treinando diariamente, muitas vitórias e derrotas, organizei todo esse treinamento e um método para que atletas e não atletas entendam e apliquem no dia a dia o que antes estava oculto. Foi aí que desenvolvi o treinamento motivacional, que quando entendido e aplicado, é capaz de fazer o seu jiu-jitsu evoluir até 2 vezes mais rápido. Isso é típico? Não, mas é possível. E quem sou eu para te afirmar isso? Eu sou como você, sempre treinei equipes pequenas, sem campeões mundiais ao meu redor para servir de exemplo e muito menos para me aconselhar, e além disso, eu não era forte, não era flexível e nem talentoso. Na verdade, eu era teimoso igual uma porta, errava a mesma coisa 1 milhão de vezes e não mudava porque achava que já sabia de tudo que eu precisava com apenas 6 meses de treino. Eu queria ficar bom de jiu-jitsu sem me preocupar ou sem dar a devida atenção aos detalhes que me eram ensinados. Eu só queria ir direto pro rola, porque eu achava que aquilo ia me desenvolver mais rápido. Só que quando fui pra Team Nogueira, tive a oportunidade de ter no mesmo tatame Minotouro, Anderson Silva, Júnior Cigano, Roger Gracie e outros atletas de ponta. Foi aí que eu tive a oportunidade de perceber que esses atletas conseguiam chegar em um alto nível porque eles sempre estavam atentos a cada detalhe dos 5 pilares do treinamento. A partir daí, comecei a usar isso a meu favor para me tornar campeão mundial e viver do jiu-jitsu. Por muito tempo, eu guardei esse conhecimento só para mim e apliquei para meu benefício próprio, mas agora eu tô aqui para dividir isso com você, porque eu sei o quão difícil é ter que aprender tudo sozinho e errar muitas vezes. Com altos e baixos o tempo todo, eu sei que a jornada é muito dolorosa e demorada. Por isso, eu decidi vir aqui compartilhar contigo que a maioria dos professores de jiu-jitsu não ensinam nas academias, que é o conhecimento e aplicação dos 5 pilares do treinamento. E é disso que nós vamos falar agora. Vamos começar falando sobre o aquecimento. Uma parte dos alunos chega atrasados. A outra parte faz um aquecimento que não vai melhorar a mobilidade, força e nem velocidade de reação. O cidadão sai do aquecimento sem aquecer direito e ativar a musculatura específica que ele vai precisar para um treino de jiu-jitsu. O seu professor que só tem entre 1h15 e 1h30 para te dar aquela aula, não pode passar 15 minutos no aquecimento. Ele precisa terminar aquele aquecimento rápido e ir para a segunda parte do treino, que é a técnica. Porém, ele gasta 10 minutos para ensinar a posição, dá 5 minutos para repetir a técnica e tem mais 5 minutos para outra pessoa repetir aquela posição do dia. Se alguém tiver dúvidas com relação à técnica,
técnica? Tem que contar com a boa vontade do professor para tirar as dúvidas depois da aula, ou tem que criar tempo para fazer uma aula particular? Se muitos alunos tiverem dúvidas, o professor vai explicar por mais 5 minutos a mesma técnica. Isso significa que a turma toda terá menos tempo para rolar. Agora, a pessoa tem 5 minutos para beber água e voltar para os rolas. Só aí foram 45 minutos de aula e ainda nem começou o rola, que é o ponto alto do treino. Se você treina no horário da noite, você sabe que cada centímetro do tatame é altamente disputado. As meninas e os pesos leves vão entender o que eu tô falando. Então, você chega na academia sabendo que não vai ter todos os rolas, que geralmente não são muitos. Vivendo e treinando desse jeito, você não evolui tanto, porque seu corpo depois de um tempo acostuma com aquele rola, com os parceiros de treino, e você acaba não melhorando técnica e fisicamente. Tecnicamente falando, fica muito difícil ter uma evolução significativa, porque além de não repetir as técnicas por tempo suficiente, você treina cada dia uma posição diferente. Um dia você está trabalhando costas, outro dia você está trabalhando montada, no outro dia você está fazendo ataque de pé e defesa de estrangulamento. Depois de alguns anos assim, você sente que seu jiu-jitsu está estagnado e não sabe o porquê. Agora, falando com você que está me ouvindo aí, está percebendo que essa não é a forma certa de evoluir tanto quanto você gostaria? Mas pode ficar tranquilo que a partir de hoje você não vai mais se preocupar com isso. Eu tenho as sementes certas para você plantar no seu jiu-jitsu. Chegou a hora de eu te mostrar o que são os 5 pilares do jiu-jitsu. Pilar técnico. É a essência do jiu-jitsu. É o conceito das alavancas que vai permitir o mais fraco se sobressair uma luta real contra o cara mais forte que não saiba as técnicas. É o pilar que todo mundo faz. A maioria faz errado, mas faz. A galera treina sem norte, sem saber onde estão e para onde vão, mas de certa forma todo mundo que treina jiu-jitsu já sabe o que é pilar técnico. Pilar mental. É um mindset que determina quem é a pessoa que você está se tornando. Se você tem a mente condicionada a desistir sempre que enfrenta um problema, é porque você certamente faz isso em todas as áreas da sua vida. Se você costuma pegar atalho para tudo, significa que você se auto-sabota. Se você está acostumado a fazer menos do que te pedem, você dificilmente se destacará em qualquer área. Não adianta eu querer te ensinar jiu-jitsu sem organizar seu mindset, porque com um mindset fraco, ninguém chega a lugar nenhum. E é por isso que 90% das pessoas desistem logo na faixa branca. Pilar emocional. As emoções controlam grande parte da nossa vida. E entendendo as emoções, você ganha poder para controlar seus medos, ansiedades e conquistar o que deseja. Isso se chama inteligência emocional. Uma pessoa com inteligência emocional tem a capacidade de fazer o que quer e não se deixar levar pela raiva, tristeza, medo e alegria. Essa pessoa tem grande capacidade de ser racional em momentos críticos, e isso é uma ótima característica para a vida e para o jiu-jitsu. Então, o segredo das emoções é aprender a lidar com elas, e a diferença é que alguns fazem isso melhor do que outros. Pilar estratégico. É basicamente saber usar as regras do jogo a seu favor. Muitas vezes, a malandragem e uma boa estratégia fazem a diferença e te permitem ganhar de um cara muito melhor do que você. Mas o contrário também acontece. Muitas vezes, você perde o campeonato por um adversário pior que você, porque você não sabe usar as estratégias e a regra do jogo a seu favor. Se você perde alguém pior do que você, a culpa é sua por não procurar saber e estudar sobre as regras do esporte. Pilar físico. O pilar físico vai muito além da força. O cara que pensa que físico é só força está muito atrasado. O jiu-jitsu exige isometria, força explosiva, resistência, flexibilidade, mobilidade, tudo isso em uma fração de segundos. Então, dominar o físico significa ter uma vantagem muito grande sobre quem não dá a devida importância a esse pilar do jiu-jitsu. O cara que cansa pode ser o melhor do mundo, que a técnica dele não vale de nada contra alguém que também sabe a técnica, mas que tá no gás. Ser forte, rápido, preciso e não cansar é uma ciência muito complexa. Agora que você já viu os 5 pilares do jiu-jitsu, você não vai mais conseguir desver. Sempre que você tiver um problema no jiu-jitsu, você vai pensar nos pilares e não apenas aprender novas técnicas. Quando um cara perde um campeonato, ao invés de estudar a causa da derrota, ele simplesmente volta pra academia e treina mais do mesmo. Agora, um questionamento para você pensar. Como é que ele vai colher algo diferente se ele tá plantando sempre as mesmas sementes? Deixa eu te falar um exemplo do que estou querendo te mostrar. O meu primeiro campeonato na faixa preta foi o Mundial Sem Kimono. Acho que eu tinha mais ou menos um mês na faixa preta. Cheguei na final da minha categoria lutando com o atual campeão mundial da categoria. No mesmo ano, eu ganhei o Mundial de faixa marrom no sábado e esse cara ganhou o campeonato mundial no domingo na faixa preta. Aí depois de 4 meses, eu tava lutando final do Mundial Sem Kimono com esse mesmo cara. Existe uma pressão em sair da faixa marrom e ter o mesmo desempenho na faixa preta. Então, eu estava lutando por 9 minutos já. Já tava controlando a luta, já tinha derrubado, já tava por cima numa posição de domínio e na teoria não tinha mais como perder aquela luta. Mas aí, o meu professor que tava no coach gritou: 1 minuto para ser campeão mundial! E foi nesse momento que eu pensei: caramba, é mesmo.
Então, eu comecei a reparar coisas que não estava reparando até então. Eu comecei a reparar na torcida, comecei a reparar o que a torcida estava dizendo pra ele, eu comecei a reparar o que estavam dizendo pra mim, e o meu corpo simplesmente congelou. Nesse momento, eu aliviei a pressão que eu estava colocando nele e literalmente fiquei em pé e dei um passo pra trás. Eu me lembro claramente de olhar no relógio e faltar 47 segundos. Aí eu pensei, caramba, esse tempo todo que tá acontecendo só passaram 13 segundos. Foi nesse momento que ele levantou, me deu um double leg, né? Eu nem tive força pra defender, pra ser sincero. Foi o momento que ele fez 2 pontos, uma vantagem e ganhou a luta. Perdi o campeonato porque não aguentei a pressão psicológica que uma final de mundial impõe na cabeça de um atleta. Quando voltei pra academia na próxima semana, eu sabia o que eu tinha que melhorar, eu sabia que eu tinha que trabalhar o meu estresse mental. E não é isso que a maioria das pessoas fazem. O cara perde o campeonato por um motivo que é claramente mental, perde pra ele mesmo e quando volta pra academia, continua fazendo a mesma coisa que estava fazendo todos os dias. Sabendo agora sobre os 5 pilares, você vai enxergar o jiu-jitsu como um todo e vai entender que não é só sair na porrada. É muito mais complexo que isso e sozinho vai demorar décadas para você aprender. Se você for uma pessoa inteligente, você não vai querer gastar décadas da sua vida para achar uma resposta que já está disponível para você agora. O tempo é o ativo mais valioso que existe, porque ele não volta atrás e o cara mais rico do mundo não consegue comprar mais 1 hora de vida. Então, o tempo é muito mais valioso que o dinheiro. Eu não tô aqui na base do achômetro não, tá? Eu vivi tudo isso na pele, perdi muitos campeonatos antes de começar a ganhar mundiais. Se existisse um treinamento motivacional lá atrás, eu não demoraria tanto tempo pra chegar. E olha que dizem que eu cheguei bem rápido. Eu já derramei muitas lágrimas por achar que eu não tinha capacidade de chegar onde eu cheguei. Mas não era uma questão de capacidade, mas sim de conhecimento. Eu confesso que até pouco tempo atrás, para ter esse conhecimento, você precisaria treinar com os grandes mestres das grandes academias. Durante 4 anos, fiz vídeo para YouTube toda semana e ajudei mais de 130 mil pessoas a evoluírem no jiu-jitsu. Porém, eu percebi que no YouTube, além de ter muito conteúdo, a informação não é linear, organizada e progressiva para as pessoas que desejam evoluir no jiu-jitsu. Você precisa assistir 100 vídeos de jiu-jitsu no YouTube para achar um que você vai realmente conseguir aplicar e ter resultados. Pensa comigo, quantos vídeos de posições você já assistiu na internet e quantos deles você realmente, de fato, aplica no rola? Então, se você acha que poderia estar evoluindo mais rápido do que realmente está, se você acha que precisa plantar sementes diferentes, mas não sabe quais sementes precisam ser plantadas. Se você sente que está muito bem fisicamente, mas sua técnica está atrasada. Se você sente que está muito bem técnica e fisicamente, mas seu mental e seu emocional estão fracos. Se você sente que está treinando bem técnica, mental e fisicamente, mas não sabe montar uma estratégia de luta. Então, você precisa de alguém para te apontar as sementes certas que você precisa plantar. Alguém para te mostrar onde você está errando. Você precisa de um passo a passo, um guia, um GPS para te levar do ponto A ao ponto B. E eu organizei isso em uma metodologia mais detalhada, linear e progressiva, que é o treinamento motivacional. Mesmo que eu tivesse umas 3 horas para continuar aqui com você nesse vídeo, eu não seria capaz de mostrar toda a metodologia. Simplesmente porque o treinamento motivacional tem mais de 150 aulas e 19 horas de conteúdo. Deixa eu te mostrar como o treinamento motivacional funciona. Ele dura 8 semanas e é dividido em 10 módulos. Nas 2 primeiras semanas só entregue 2 módulos por semana e depois disso 1 módulo por semana. E a estrutura do treinamento funciona da seguinte forma. No primeiro módulo, eu começo falando sobre características que aproximam uma pessoa de seus objetivos pessoais. Decidi falar disso porque não adianta nada um aluno com muito potencial cultivar características e comportamentos tóxicos que o afastam de onde ele quer chegar. Ao longo da minha vida, eu li muitos livros e pude observar que o sucesso tem padrões. A maioria das pessoas de sucesso costumam cultivar hábitos, comportamentos e características em comum. E nesse módulo, eu reuni todas essas características de forma que você possa usar para atingir seus objetivos dentro e fora do tatame. No segundo módulo, eu falo sobre o Bushido e Jiu-Jitsu invisível, porque o Jiu-Jitsu é um esporte com uma base filosófica muito pobre. As academias não falam disso e os faixas pretas e os professores não falam disso também. Os alunos chegam na faixa roxa, marrom e até mesmo na faixa preta sem saberem as doutrinas e os princípios das artes marciais. O resultado é que o Jiu-Jitsu tem criado ótimos lutadores e atletas, mas que não seguem a doutrina da arte marcial. Palavras como honra
honra tem pouquíssimo peso no nosso vocabulário. Esse módulo vai te conectar com a essência e a raiz da arte marcial e te mostrar a sua responsabilidade na sociedade se você já é um graduado no jiu-jitsu. Não adianta só ser brabo na academia e não entender compaixão, honra, respeito e disciplina. Depois que você começa a praticar jiu-jitsu, você se torna uma referência para os seus amigos, família e aqueles que não treinam. Em uma situação de conflito, você precisa saber como se comportar e ter consciência do seu poder. Já no terceiro módulo, a ideia é fazer com que você seja um aluno melhor e, consequentemente, evolua mais rápido. Recentemente, fiz uma pesquisa com 1.885 praticantes de jiu-jitsu e uma das maiores dificuldades era que eles não tinham tempo suficiente para treinar. Então, eu vim compartilhar com vocês 8 estratégias que eu usei para pegar minha faixa preta em 6 anos. Criei um manual prático para aqueles que sentem estagnados na evolução dentro do tatame. O objetivo é que você aproveite o máximo do tempo que você tem disponível para se dedicar ao jiu-jitsu. Por exemplo, se você tem tempo para treinar apenas 2 vezes na semana, com essas estratégias você vai conseguir extrair o máximo do tempo que você tem. Então, se você tem pouco tempo para treinar por causa do trabalho, dos estudos ou pela família, esse módulo foi feito para você. No quarto módulo, falaremos sobre rotina e criação de hábito. Nesse módulo, eu vou te mostrar que se você começar o dia certo, se hidratando e com bons nutrientes, a tendência é que você tome outras atitudes certas e ao longo do dia se sentirá menos inclinado a agir de forma incoerente com o seu objetivo. Porém, se você começa o dia de qualquer forma, de forma errada, aquilo se torna uma bola de neve e você termina o dia sem concluir nada de produtivo e, consequentemente, a tendência é que você diminua a credibilidade em você mesmo. Por exemplo, vamos imaginar que você acorda todos os dias de manhã e arruma a sua cama. Se o seu dia for uma merda, você ao menos vai chegar em casa e a sua cama vai estar arrumada para você. E isso já é um começo de melhoria para o dia seguinte. Esse é um módulo para aqueles que ainda não têm uma rotina, não sabem o que fazer e se sentem perdidos. A maioria das pessoas precisam ser guiadas até descobrir um caminho. Por isso, vou pegar na sua mão e te mostrar exatamente o que você tem que fazer para se sentir bem e ter uma qualidade de vida melhor. E se a sua vida está melhor, isso vai refletir no seu jiu-jitsu. Agora, é a parte do treinamento motivacional em que entramos nos 5 pilares do jiu-jitsu. Eu não acredito que seja possível simplesmente jogar as informações no terreno infértil. É preciso arar, adubar a terra antes de plantar as sementes certas. Por isso, eu fiz 4 módulos falando de vida antes de começar a falar de jiu-jitsu. O módulo Preparando a Mente te dá uma visão clara sobre o pilar mental, que é o mais negligenciado no nosso esporte e nas pessoas que não dedicam tempo para entender o poder da mente. Nessa parte do treinamento motivacional, eu te provo que não existe fracasso e quando você entende isso, você terá mais poder sobre os seus medos. Isso vai te ajudar a ganhar mais foco, concentração e a lidar com as distrações e obstáculos da jornada. É comum criarmos problemas onde não tem. Eu vejo muitas pessoas que sabem fazer, mas não fazem porque têm medo da reação do adversário. A gente cria uma imagem que todo mundo é melhor do que a gente. A gente não acredita no nosso potencial. E essa parte do treinamento é voltada para te dar mais confiança e acreditar que tudo é possível para quem planta as sementes certas. Eu vou te mostrar o padrão de pensamento dos campeões de vários esportes. É importante entendermos que pensamentos geram ações, que geram hábitos, que geram resultados. O módulo emocional anda de mãos dadas com o pilar mental e eles se complementam entre si. A diferença é que o emocional dá ênfase apenas nas emoções e sobre como entender e lidar com elas. Aqui é onde você terá a oportunidade de entender os gatilhos mentais que acionam determinadas emoções e, a partir disso, vencer barreiras emocionais que te separam dos seus objetivos. Por exemplo, a ansiedade muitas vezes te paralisa e te impede de desempenhar o que você já sabe. Como no exemplo que eu dei lá no Mundial no Gui, que perdi porque eu travei. Isso acontece com todos os níveis, do atleta profissional ao amador. Inclusive, vejo isso acontecendo nas academias, quando o professor coloca uma pressão no aluno ou quando tem alguma visita de um amigo ou de alguém na mesma academia. Isso tudo é fruto da ansiedade, que nasce quando a pessoa não consegue viver no presente, acessa demais os traumas passados e pensa muito no futuro. E a partir daí, ela cria vários problemas que viram uma bola de neve que controla a vida dela como um todo e acaba afetando todas as áreas da vida. A pessoa não se relaciona bem, não treina bem, não trabalha bem só porque vive com excesso de expectativas, se comparando demais com outras pessoas e se cobrando em excesso. Acaba esquecendo que o futuro depende do presente e o passado é só uma história que serve apenas de lição e não tem que ser um peso nos nossos ombros. Nesse módulo, você vai aprender a identificar a causa dos seus medos
medos e ansiedades para lidar com isso no seu dia a dia. O módulo físico é composto por duas partes, a teoria e a prática. A maioria das pessoas pensa que físico é só ser forte, mas vai muito além disso. O jiu-jitsu tem uma demanda de valências físicas muito grande. Você tem que ser rápido, forte, flexível e resistente. E nesse módulo você vai aprender todos os segredos de como treinar essas valências, independente se você vive uma rotina de atleta profissional ou amador. Treinando da forma correta e estando saudável, as chances de lesões são bem menores. Na parte teórica, você vai aprender sobre todos os componentes para melhorar a sua performance física. A cultura do jiu-jitsu ainda é muito atrasada. Tem gente que acha que vai correr ou fazer crossfit e que isso vai melhorar o gás no jiu-jitsu. Mas vai muito além disso e você vai aprender todos os segredos na parte teórica do módulo físico. Além disso, terá uma visão sobre como se alimentar, suplementar e descansar de forma correta. Já na parte prática, eu vou te mostrar como treina um atleta de alto rendimento. Nessa parte, eu vou te dar a oportunidade de participar de um treino físico comigo. E você vai assistir todos os detalhes do aquecimento até a série principal. Dessa forma, você terá uma direção para fazer o treino físico, mesmo se seu tempo for muito limitado. O módulo técnico do treinamento motivacional é dividido em 4 partes. Primeiro, eu preciso te ensinar a colocar pressão, por isso decidi te dar uma aula sobre distribuição de peso. Depois, eu vou te ensinar a passar meia guarda e em seguida vamos falar sobre raspagens de meia. E por último, eu vou te dar um guia de quedas que serve tanto para lutas de kimono quanto sem kimono. Na aula de pressão, eu vou ensinar algo que nunca tive, que é uma aula específica falando sobre distribuição de peso, pressão e como usar a gravidade a seu favor e gastar o mínimo de energia possível, fazendo a pessoa que está por baixo sofrer o máximo. Não sei se você sabe, mas pressão é muito diferente de força. Eu descobri isso muito cedo na minha carreira. Quando na faixa azul eu tive uma aula do Ricardo de la Riva, onde ele foi me explicar uma posição e eu não entendi como um cara com menos de 70 quilos conseguia colocar uma pressão tão grande sem fazer força. A partir daquele momento, entendi que pressão e força são completamente diferentes. E se usadas corretamente, podem até se complementar. No seminário sobre passagens, vou te ensinar as principais passagens de meia guarda que eu uso e vou te mostrar os cuidados que você precisa tomar quando estiver colocando em prática aquelas posições. São 23 aulas falando sobre cada detalhe de como passar uma meia guarda. Agora, no seminário de raspagens, vou te mostrar como usar o poder das alavancas a seu favor, tendo em vista que o jiu-jitsu é a única arte marcial que permite ficar confortável lutando de costas no chão. Por isso, eu tenho a convicção de que todo praticante de jiu-jitsu deveria dedicar um tempo a aprender a fazer guarda com qualidade. Outro problema que vejo no jiu-jitsu é que muitas academias não permitem que os seus alunos treinam a parte em pé do jiu-jitsu, começando todos os treinos de joelho. Isso é bom e ruim ao mesmo tempo. É bom porque previne lesões entre os menos experientes, mas por outro lado, não passa a realidade tanto de competição quanto de uma situação real de briga de rua. Todos os alunos deveriam ter ao menos uma noção de como trocar pegadas em pé, mesmo que seja apenas para puxar para a guarda. Por isso, eu decidi te dar como bônus um guia completo sobre quedas para que você treine na sua academia ou em casa os drills e técnicas que eu fiz e faço para evoluir meu jogo em pé. Gosto de ensinar conceitos ao invés de só mostrar a técnica crua, porque eu quero que o meu aluno aplique aquele conceito de qualquer posição a qualquer momento. Decorar a posição não significa que você aprendeu o conceito, e o conceito é muito mais importante do que a posição. O módulo estratégico é o único módulo que se aplica apenas para as pessoas que competem ou querem competir, exceto na parte sobre que eu ensino sobre as regras, onde disponibilizarei um seminário sobre as regras da BJJF para os alunos. Sem uma estratégia e um plano de jogo, pode acontecer de você perder para um cara pior que você pelo simples fato de você não saber a regra. Nesse módulo eu vou te ensinar a competir. Então, sabendo a técnica, estando mental e fisicamente preparado, com uma estratégia bem montada e as regras embaixo do braço, as chances de obter êxito em uma competição são muito maiores. Agora, se você sabe a técnica e está mental e fisicamente preparado, mas com uma estratégia fraca e sem saber as regras, pode ser que você perca para um cara pior do que você. Estratégia, malandragem e regras são a cereja do bolo para uma competição de jiu-jitsu. E nesse módulo eu vou te mostrar tudo o que aprendi com relação a esse tema. Todos os módulos do treinamento motivacional serão entregues através de uma plataforma 100% online. O conteúdo ficará disponível para você por 2 anos para acessar a hora que quiser sem sair de casa. E pessoal, daqui pra frente, meu foco agora são as pessoas sérias que querem evoluir de verdade e estão decididas a plantar as sementes certas comigo. Eu vou te falar sobre as condições para quem quer participar
da segunda turma do treinamento motivacional. Primeiro, eu quero dizer que sim, eu vou te cobrar por isso. E vou te dar 3 motivos para não te ensinar isso de graça. Primeiro, comprometimento. Quando você paga por algum serviço, você tende a se comprometer com os resultados dele, porque aquilo teve um custo para você. Além disso, deixa de ser um favor e passa a ser uma relação profissional que você tem direito a cobrar pela eficiência. Segundo motivo, respeito com o jiu-jitsu. Seminário tem custo, mensalidade tem custo, kimono tem custo, inscrição de campeonatos tem custo e conhecimento também tem um custo. E seria um desrespeito com os meus colegas de trabalho entregar um conteúdo tão completo de graça. E por último, respeito com meus alunos. Minha aula particular de 1 hora custa $250. Inclusive, eu tinha um aluno que voava de Londres para cá 2 vezes no mês só para aprender comigo. Isso me dá certeza absoluta que entregar um conteúdo desse de graça seria um desrespeito com meus alunos. E agora eu vou te mostrar os bônus que você adquire junto com a compra do treinamento motivacional. O primeiro bônus é a comunidade no Telegram. Através dessa comunidade, estarei contigo diariamente para acompanhar o seu progresso, tirar suas dúvidas e te manter motivado durante o processo. Fico lá na comunidade todos os dias e quando estou interagindo com a galera, eu nem sinto que estou trabalhando. Para mim, estou com um grupo de amigos falando sobre o que amo, que é o jiu-jitsu. A comunidade te dará acesso a todos os outros alunos do treinamento, incluindo pessoas de outras turmas, de outros níveis, atletas e não atletas, de faixa branca a campeões mundiais na faixa preta. Todos juntos, focados em um único objetivo: ajudar um ao outro a plantar as sementes certas no jiu-jitsu. Lá a gente não fala de fofocas ou assuntos aleatórios, o foco é a evolução do grupo. O segundo bônus é o acesso a 14 análises de lutas. Aqui você tem a chance de ter sua luta narrada e analisada por mim. Eu vou sentar, analisar suas lutas minuto a minuto, analisando os erros, acertos e possibilidades. Essa análise não é só técnica ou estratégica. Eu vou olhar e analisar cada um dos 5 pilares e apontar o que você poderia ter feito melhor naquele momento. Isso te dará muita confiança para as competições futuras e também para todos os dias na academia. Eu confesso que esse é o bônus favorito dos meus alunos do Motivacional. O último bônus é estar no meu Close Friends no Instagram por 3 meses. Lá eu vou mostrar para você minha rotina, alimentação e hábitos diários que não mostro para todo mundo. Agora, vamos falar sobre o investimento necessário para você participar da segunda turma do treinamento motivacional. Eu tenho alunos que me pagam $150 por uma consultoria online. Nessa consultoria, eu assisto a luta do cara, analiso e dou as sugestões para ele seguir. Mais ou menos como faria nas análises de lutas que te apresentei aqui. E se essas 14 análises de lutas fossem vendidas separadamente, só elas custariam mais ou menos $2.100, que seriam R$10.500 se o dólar tivesse a R$5 e você sabe que o dólar não está a R$5. E agora, antes de ir para o preço do curso, eu quero te mostrar quanto eu cobro em um seminário ou em uma aula particular. Uma aula particular comigo custa $250. Já o preço individual de um seminário, você pagaria mais ou menos $80 por pessoa. Mas você não vai receber um seminário meu, você vai receber 3, que somados seriam $240, o que significa mais ou menos R$1.200. Se eu fosse cobrar pelo preço dos seminários e das consultorias, só isso ficaria $2.340, o que em real chegaria perto dos R$11.700 com o dólar R$5. Mas como eu quero ajudar a desenvolver o jiu-jitsu no Brasil, decidi fazer algo diferente do que todos fazem. Minha ideia é que as pessoas não precisem errar tudo que eu errei para aprenderem o jiu-jitsu de qualidade. Para tornar isso acessível a qualquer um, eu decidi, em vez de cobrar, eu vou pagar para você participar do treinamento motivacional. Isso não é pegadinha, é literalmente o que eu acabei de te falar. Eu confio tanto no treinamento motivacional que estou te dando a possibilidade de entrar para a segunda turma e ter 21 dias para ter o seu dinheiro de volta. Então, você não precisa tomar decisão nenhuma agora. Se você está indeciso se entra ou não nessa segunda turma, clica no botão abaixo, faz sua inscrição, assista os primeiros módulos e veja se vale a pena para você. Mesmo já sabendo a resposta, eu tô te dando a oportunidade de entrar você mesmo e olhar se isso é mesmo tudo que eu tô te prometendo. Depois dos 21 dias, se você decidir continuar nessa comigo, você pagará 12 parcelas de R$97,14. Se R$97 parece muito, pensa nas vezes que você voltou para casa frustrado, porque parece que quanto mais você treina, mais confuso você fica e mais seu jiu-jitsu fica estagnado. Pensa no quanto custa para recuperar uma lesão que acontece porque você está treinando errado. Pensa no valor de uma cirurgia e nos traumas que isso te causaria. Pensa que R$97 significa um lanche que você faz por semana. Pensa que R$97 não paga nem 1 kg de whey protein isolado. Pensa que R$97 não paga uma inscrição de um Rio Open da CBJJ. E pensa que eu estarei contigo todos os dias me dedicando a você e ao seu crescimento. Pensa que com o Motivacional você pode evoluir até 2
2 vezes mais rápido o seu jiu-jitsu. Que com o treinamento motivacional você pode pegar a sua faixa preta em 6 anos ao invés de 12. Pensa que com o treinamento motivacional terá a certeza que está plantando as sementes certas para o seu futuro. Chegou a hora da sua decisão. Agora você tem 3 opções. A primeira é simplesmente ignorar tudo isso que eu te falei e continuar focando só na técnica, plantando as mesmas sementes que já vem plantando há anos e contar com o acaso na hora de evoluir. A segunda opção é procurar atingir o mesmo resultado sem o treinamento. Mas se você fizer isso, você vai precisar ler todos os livros que eu li, passar pelos mesmos erros que eu cometi depois de anos tentando fazer isso, e fazer isso custa muito mais do que R$ 97. Fora o tempo extra que você vai gastar para aprender tudo sem orientação e sem ter uma comunidade com outras pessoas focadas no mesmo objetivo que você. Lembrando que o tempo é o ativo mais precioso que nós temos, porque não volta para ninguém. E a última vez que eu abri as inscrições para o treinamento motivacional foi há 6 meses atrás. E eu tenho certeza que você não quer passar 6 meses sem outra oportunidade de participar disso. A terceira opção, que é a mais inteligente, é comprar o treinamento motivacional, vir junto comigo plantar as sementes certas para o seu desenvolvimento, não contar com o acaso. A responsabilidade de te ensinar e plantar as sementes certas é minha. Além disso, você vai ganhar os bônus e ter 100% do risco dessa transação nas minhas costas com 21 dias de garantia incondicional. Isso significa que se você não gostar, é só mandar um e-mail para o suporte e você receberá todo o seu dinheiro de volta sem nenhum questionamento. A escolha está na sua mão. Clica nesse botão aqui de baixo e te vejo lá do outro lado no treinamento motivacional.